Estudos Bíblicos. Tema: a família cristã. Aula número 4. Assunto: namoro, primeira parte. Textos: 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Introdução. O namoro bíblico O namoro é bíblico ou não? A pergunta acima faz parte da dúvida de muitos jovens e pais cristãos. Dentro do nosso estudo sobre a família cristã, trataremos hoje do assunto namoro e faremos uma análise conforme ensina a palavra de Deus. Este estudo é importante para a orientação dos pais e também dos nossos jovens. Do namoro na Bíblia. Primeiro, o namoro na Bíblia. É difícil fazer uma abordagem direta do assunto na Bíblia. Haja visto o namoro ser um costume mais comum na sociedade ocidental. E quando lemos a Bíblia, devemos levar em conta os costumes da época na qual o texto foi escrito. Não sabemos detalhes de como era o relacionamento antes do noivado. Sabe-se, entretanto, que o namoro não era como conhecemos hoje. Em um momento oportuno, estaremos estudando sobre usos e costumes, todavia devemos considerar o seguinte. Primeiro, o costume não deve ser confundido com doutrina. Segundo, a doutrina bíblica é imutável. Terceiro, o costume varia com relação a fatores tais como tempo, sociedade, cultura, sexo, nação, clima, etc. Quarto, existem bons costumes que podem ser preservados, pois não ferem a doutrina bíblica. Exemplo, uma família que tem o costume de todos os seus membros comerem juntos à mesa. Quinto, existem maus costumes que devem ser descartados por ferirem a doutrina bíblica e, portanto, serem pecados. Exemplo, em uma sociedade na qual é normal que os filhos não deem satisfação aos pais, ou o sexo antes do casamento é encarado como normal. Mesmo vivendo neste tipo de sociedade, estes costumes não devem fazer parte da vida de famílias e jovens cristãos. De posse dessas informações, quero deixar claro que na sociedade oriental antiga, até mesmo nos primórdios do Novo Testamento, não encontramos a prática do namoro como conhecemos hoje no Ocidente. E ainda existem povos no Oriente Médio que sustentam costumes antigos. Daí o fato de não existir o termo namoro na Bíblia. Isso não significa que o namoro é ou não bíblico. O que precisamos discernir é até que ponto o namoro, como conhecemos aqui em nossa sociedade, fere ou não os princípios bíblicos. Antes de entrarmos na questão do namoro, à luz da palavra de Deus, irei fazer um breve comentário a respeito do relacionamento pré-nupcial nos tempos bíblicos e na nossa sociedade atual, para entendermos melhor o assunto e discernirmos o que é condenado por Deus e o que não é contrário ao Senhor. 2. Fazendo uma abordagem do relacionamento pré-nupcial nos tempos bíblicos. O casamento, na maioria dos casos, era arranjado pelos pais e decidido pelos mesmos sem consulta dos futuros noivos. Com o passar do tempo, o aumento das cidades e deslocamentos das populações foi enfraquecendo esta prática. Na maioria das vezes, os jovens se casavam muito novos e houve época dos rabis estabelecerem idades mínimas para isso, a saber, 12 anos para meninas, 13 para meninos. Quanto ao amor, acreditava-se ser uma questão pessoal e, portanto, era esperado que após o casamento fosse surgir. Havia também a questão do dote, combinado entre as famílias envolvidas. Este dote era pago ao pai da noiva. Como você pode notar, os costumes eram bem diferentes dos de hoje. Não sabemos se havia algum tipo de contato entre os futuros cônjuges. Sabemos, entretanto, que antes do casamento havia um compromisso de noivado. Você pode perceber ainda que havia coisas boas nessa prática. Por exemplo, o casamento misto era evitado. Nos exemplos bíblicos, tais como na vida de Isaac e Jacó, esta prática conservou a pureza da nação de Israel e foi bênção para os dois.
Entretanto, talvez muitos casamentos naquela época não dessem certo, trazendo o divórcio por qualquer motivo e desagradando a Deus. 3. Fazendo uma abordagem do relacionamento pré-nupcial na sociedade em que vivemos. O namoro traz algumas vantagens, como, por exemplo, um menor risco de erro na escolha do futuro cônjuge. Mas quando praticado sem a direção de Deus, causa problemas sérios. Obviamente que na atualidade, a escolha do futuro companheiro não é feita como nos tempos bíblicos. Entretanto, existem costumes que variam de acordo com a cultura, povo, sociedade, etc. Nos dias de hoje, a sociedade sem Cristo em nosso país encara como normal as seguintes práticas. 1. Os jovens começam a namorar ainda adolescentes. 2. Não é dada satisfação aos pais em 90% dos casos. 3. Existe em 98% dos casos um contato íntimo precoce. 4. Existe em 90% dos casos relação sexual precoce. 5. Existe troca de namorado várias vezes, o que mostra a superficialidade dos relacionamentos. 6. Quase sempre não existe um relacionamento de noivado. Agora, vamos para o quarto. Comparando os costumes dos relacionamentos. Podemos notar que, embora os costumes sejam diferentes em épocas distintas, ambos possuem pontos bons e outros que ferem os padrões bíblicos. Logo, o problema não está no namoro em si, mas sim em como ele é praticado e encarado. O namoro, para ser aprovado por Deus, deve seguir os princípios da palavra de Deus. Para um cristão que vive em nossa sociedade atual, a prática do namoro é normal, desde que seja segundo os padrões de santidade de Deus. Passaremos agora a analisar alguns princípios que devem ser observados para que o namoro seja algo do Senhor e não amaldiçoado. Quinto, princípios bíblicos a serem obedecidos para se iniciar um namoro. Para que o namoro seja de Deus, devemos observar: não deve existir namoro de cristão com ímpio. O casamento misto não deve existir, e o namoro cristão visa o relacionamento conjugal. Logo, o namoro misto é pecado. Jamais deve existir comunhão entre luz e trevas. Qualquer sociedade, pacto ou união entre crente e não crente é pecado diante de Deus. Abraão, quando procurou uma esposa para Isaac, teve o cuidado de fazer entre os seus parentes. Gênesis 24, de 1 a 4. Isaac seguiu o exemplo do pai e procurou uma esposa para seu filho Jacó, entre os seus parentes. Gênesis 28, de 1 a 4. Na lei, Deus deixou claro que Israel deveria procurar mulheres dentre os seus irmãos. Êxodo 34, 12 a 17. Quando Sansão procurou esposa dentre os filisteus, foi a causa de sua destruição. Juízes 16, de 4 a 6. Quando Salomão casou-se com muitas mulheres, também se desviou da verdade. 1 Reis 11, de 1 a 8. Do mesmo modo, o namoro e casamento misto causam destruição para o crente. Não se trata de costume, mas de ensino e princípio bíblico. Paulo ratifica este ensino em 2 Coríntios 6, de 14 a 16. Jamais um namoro entre crente e ímpio será de Deus. Definitivamente, o relacionamento misto deve ser descartado pelo crente. Além dos sofrimentos que esse tipo de união traz para o cristão, devemos considerar o seguinte. Primeiro, toda mistura de crente com ímpio trará prejuízo para o crente, porque o ímpio é mais astuto. Segundo, a união será atitude de desobediência e, portanto, trará consequências e não terá a bênção de Deus. Terceiro, a igreja não aprova pelo fato do namoro de crente com ímpio ser contrário à palavra de Deus, ou seja, o namoro não terá a bênção da igreja. Quarto, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não podemos ser uma carne com um ímpio,
considerando que o namoro visa o casamento. Quinto, não adianta querer dizer que está namorando o ímpio para torná-lo crente. Isto não é um motivo correto. Para um início de relacionamento, basta observarmos a estatística de pessoas que fizeram isso e veremos que, na grande maioria dos casos, o que ocorre é sofrimento no futuro e muitas vezes é um namorado crente quem desvia. Amado, os valores são diferentes, os alvos são diferentes, os desejos são diferentes, os sentimentos são diferentes. Como pode um rapaz cristão querer se relacionar com uma moça do mundo? Como pode uma moça cristã apaixonar-se por um rapaz mundano? Será que os seus olhos somente enxergam as coisas superficiais, como um rosto bonito, um corpo escultural, etc.? Pense bem nisso. Conclusão. Hoje já aprendemos que a palavra namoro não está na Bíblia. Entretanto, isso não significa que o namoro não é bíblico. Para dizer se um namoro é de Deus ou não, devemos observar se ele está conforme os padrões da Bíblia. Aprendemos o primeiro princípio para saber se um namoro é ou não de Deus, ou seja, um crente jamais deverá namorar o ímpio. Na próxima aula analisaremos outros princípios que podem orientar e discernir se um namoro é de Deus ou não.